dar comida para ele, tudo em plano. E no final, teve um próprio indígena que chegou a dizer para mim, quando foi para desapropriar Urucã, o padre Jorge fez igual fizeram aqui comigo na invasão, mandou fazer casa bem perto da casa do Totinho e dizer, olha, que o velho morreu até de desgosto, todos eles, foi dando problema no coração, já idade elevada, e foram morrendo. Então o que que aconteceu? Aí o padre Jorge dizia, não, vocês não tem que sair, vocês têm que ficar aí fazendo pressão até eles ir embora, sair fora, e foi o que aconteceu. Quebra isso, quebra uma reis, mata uma reis, corta um pé de laranjeira, rouba um cavalo, corta uma cerca, toca fogo no barracão. O padre falando isso? Falando. Curica, casado há décadas com uma índia macuxi da região, é um dos que estão sendo forçados a abandonar a casa, os parentes e os amigos na Raposa Serra do Sol, graças ao trabalho de padres e missionários que prestam contas dos seus atos somente a autoridades estrangeiras. A CNBB congrega os bispos do Brasil, é uma entidade que não pode, por exemplo, interferir nas dioceses, senão a diocese a coisa vai indo mal. Nós não temos autoridade para isso. Nós simplesmente coordenamos todo o episcopado brasileiro, tentamos colocar linhas comuns, não é? E caminhar na mesma direção. Porque, como você sabe, há muitas tendências e a Igreja Católica, ela nesse sentido, é muito democrática. Nós temos desde as pessoas que, como você diz, querem só a oração, como pessoas que só querem a ação, né? E várias tendências. Então, tudo isso está dentro vamos dizer assim, como o Rio Negro, tem as margens, né? Então, caminhando dentro dessas margens, e na mesma direção que é o mar, aí cabe muita gente, né? Então, a CNBB tem as mais variadas tendências de bispos, então procura realmente coordenar tudo isso para que caminhe na mesma direção. Agora, não tem poder de interferir nas dioceses. Quem tem poder de interferir nas dioceses é a Santa Sé. A Santa Sé que pode tirar o bispo, pode repreender o bispo, pode chamar a atenção, etc. Mas é a Santa Sé. Será que transformar o mestiço Brasil em povos segmentados e rivais estava nos planos de Jesus? É preciso insistir no conceito de etnia, para que desse modo seja despertado o Instituto Natural da Segregação, do orgulho de pertencer a uma nobreza étnica, da consciência de ser melhor que o homem branco. A quem aproveita isso? Eu creio que o Estado brasileiro está sendo muito desumano com o seu próprio povo, com o seu próprio patrimônio, que é o povo, que deveria receber mais estímulo, mais apoio, mais assistência em todos os aspectos. É ignorado, tudo não tem que sair porque lá tem índios, como se índios não fossem pessoas também com ideais, com sonhos. Eu não me sinto diminuído nessa questão de o Brasil não ter atendido isso. Eu lamento isso e eu digo que essa questão não acabou, né, porque só seria uma questão consumada se não tivesse seres vivos lá, se não tivesse pessoas humanas lá. Mas como tem, nós estamos aí permeando um processo que vai se prolongar por muitos anos. Mas fica isso na história gravado assim como se o Estado realmente, a presença do Estado tivesse paralisado a região, desabitado a região, não tido nenhuma política de incentivo, de apoio àquele povo. Alguém pode pensar, não, mas os indígenas vão governar daqui para frente. Eu não vejo assim. Com esses interesses internacionais, eu só vejo que os indígenas... Manchetes sobre índios e meio ambiente são sempre apocalípticas e dramáticas, como esta, onde os radicais da Raposa Serra do Sol afirmam estar dependendo da retirada dos arrozeiros para poderem trabalhar. As fazendas de arroz ocupam menos de 1% da Raposa Serra do Sol. O que esses índios estão fazendo com os mais de 99% da área que já dominam?
o mesmo que foi feito em outras enormes reservas da Amazônia. A família de Antônio foi expulsa das terras que viveu por quase 30 anos quando homologaram, em 98, a terra indígena São Marcos, vizinha à Raposa Serra do Sol. No tempo que eu cheguei lá, não se falava em FUNAI. Era todo mundo amigo, todo mundo trabalhava junto, entendeu? Aí, o que aconteceu? Tiraram nós de lá, despejaram, pagaram uma mixaria. Pagaram, para mim, eu recebi R$26.200. Aonde só café, eu tinha 17 mil pés de café frutejando. E aí vinha laranja, manga, jaca, abacate, cupuaçu, entendeu? Tangerina, jabuticaba, uva, maçã, muita banana, entendeu? E me tiraram de lá e me deram R$26 mil e me jogaram. Sério, me deixaram, me disseram assim, pega esses 26 mil e vai dar teu jeito. O senhor deixou tudo isso lá? Deixei tudo lá. O senhor já voltou lá para ver como é que está? Acabou. Não tem mais nada. Ainda hoje você chega lá, se tiver 100 pés de cupuaçu, tem muito. Café você não vê mais. Acabou. Mas por quê? Deixaram jogado? Não cuida. Vai tocar fogo. Vai tocar fogo. Até porque também a FUNAI não quer que cresça. A FUNAI não quer que cresça. Nada dentro da reserva indígena, a FUNAI não quer que cresça. Se lá tem cidadão lá, companheiro lá, que bem dizer, se criou junto comigo, lá, ele foi lá para minha casa onde eu morava, ele quis botar gado no capim, a FUNAI não deixou. Os tuxal não deixaram, porque não pode crescer. O negócio é não crescer, tem que paralisar, tem que acabar. Que é para amanhã depois, não sei o que eles vão fazer. Antônio e a esposa dedicaram a maior parte da vida construindo um futuro, mas o país obrigou-os a recomeçar do zero aos 60 anos de idade. Sem que isso tenha trazido benefício algum para os índios ou para o Brasil. Se pensarmos num dinheiro que foi para a saúde indígena, por exemplo. Certo dia, de 89 até 2002, mais ou menos, eu peguei lá na CIAF, em Brasília, todo o dinheiro que foi sacado para a saúde do estado de Roraima. Em 2 anos e pouco, eles tinham usado para a saúde indígena quase 60 milhões de reais. E a gente não vê a saúde absolutamente sair do lugar. Não temos hospitais aparelhados, não temos nada aparelhado com esses quase 60 milhões de reais. A gente sabe que esse dinheiro ficou na mão de vários indigenistas que coordenam o projeto, não chegou no fim. O agente de saúde indígena ganha um salário miserável, um salário mínimo, o máximo que ganha um mínimo, e às vezes até descontado alguma coisa. Mas como ele sabe que o povo não ganhava nada, dando um salário mínimo, ele fica satisfeito, né? E aí vão assim se beneficiando, fortalecendo suas ONGs muitas vezes, com esse dinheiro que deveria ser a saúde de fato e de direito dos indígenas, e não é. A gente vê isso aí, o próprio Estado brasileiro tem a ausência dele, mas ele tem condicionado as ONGs a desenvolver uma atividade que não desenvolvem. Né? A gente sabe disso, a gente vê, não fiscalizam, né? As coisas não acontecem. Muito desse dinheiro foi usado para invadir fazenda, para construir poços semi-artesianos próximo de locais, de algumas áreas onde criavam gado, por exemplo, onde não tinha comunidade. Então, o dinheiro que era para assistir os índios nas suas comunidades, foram implantadas várias novas comunidades. Infelizmente, esse é a realidade, né? E a gente não pode mentir essa forma de como foi desenvolvida a política e usado esse dinheiro, né? Neste instante, tramitam por toda a Amazônia dezenas de demarcações como a Yanomami e a Raposa Serra do Sol. A meta é reconhecer mais de 200 tribos no Brasil. Algumas dessas tribos já possuem dezenas de territórios
como é o caso dos ticuna no Amazonas, que tem 30 áreas demarcadas ou homologadas, que juntas equivalem a uma raposa Serra do Sol, reivindicaram mais 5 áreas que ainda estão em estudo e, mesmo assim, invadiram a periferia de Manaus em 2008, rendendo ótimas manchetes e indenizações, como previa o Diretriz Brasil número 4. É preciso confeccionar mapas para delinear as nações dos indígenas, sempre maximizando as áreas, sempre pedindo 3 ou 4 vezes mais, sempre reivindicando a devolução da terra do índio. E até que as novas nações estejam estruturadas, evitar qualquer ação de mineração. Metas cumpridas, ONGs e índios irão decidir sobre os potenciais e os minérios, capítulo já em discussão no Estatuto do Índio. Voltaremos a 1500. Faz ideia do que vai sobrar para o resto dos brasileiros? Não vai sobrar nada. Nós vamos ser uma área explorável pelas grandes potências, como preconizou um geopolítico norte-americano chamado David Whittlesey, em 1938. Ele escreveu um livro chamado The Earth and the State. Ele fala isso. Como os bens minerais são esgotáveis, eles têm que ser usados com o máximo rendimento para o país onde eles jazem. O que é que sobrou do minério de manganês do Amapá? Nós tínhamos lá uma quantidade de manganês enorme, próximo ao litoral, na Serra do Navio. Uma empresa brasileira, testa de ferro de uma empresa americana, levou tudo. Hoje não tem mais nada. E o Amapá nem por isso ficou rico. Esse é o quadro de quem exporta matéria-prima sem beneficiamento. Com beneficiamento, além da vantagem de você ganhar mais dinheiro, você dá mais emprego. Então, nós estamos completamente desnorteados. O Brasil não tem política mineral. E como o Brasil não se impõe na Amazônia, o rolo compressor avança. Observe no mapa: Tacutu, Cotingo, Surumbu, 3 enormes rios engolidos pelas terras indígenas Raposa Serra do Sol e São Marcos. Uraricá, Urariquera, Auaris, Mucajaí, Catrimane, Demine, Araçá, Padauari, Marauiá, Cauaburi, terra indígena Yanomami. No caso destes dois, pegaram o rio todo. E aí vem Chié, Içana, Cuiari, Aiari, Cubaté, Uaupés, Curicuriari, Margé e adjacentes, terra indígena Alto Rio Negro. Descendo, Javari, Curuçá, Ituí, Itaquaí, Jandiatuba, Jutaí, terra indígena Vale do Javari. Resumindo, além das áreas paradisíacas e ricas em minério, as principais nascentes e os principais afluentes dos principais rios da Amazônia estão sendo colocados em terras indígenas, onde ONGs e índios pretendem decidir ou lucrar com o que vem acontecer no local, que também pertence a todos os brasileiros, ou não. O interesse para a nossa região, qual é? Eu vejo de duas maneiras. Por que estão interessados, tentando influenciar a nossa região? Primeiramente, questão da água. Isso aqui é uma questão séria. O que é o petróleo hoje vai ser a água daqui a pouco, não é? Então, essa é uma questão muito séria. Então, é a questão econômica. Não é? A questão econômica. Depois, há outro interesse, que é naturalmente do clima. Se você olhar no mapa climático, você vai perceber a influência da nossa região no clima, não só do Brasil, mas do mundo. Nossa região tem uma influência muito grande no clima.
E hoje o mundo está passando por uma crise climática.